molecada! Como é que vocês estão aí? Tranquilo? Passou os votos aí que esteja tudo tranquilo e tudo tranquilão. E para essa videoaula a gente vai ter os grandes mestres, falando sobre o Egito Antigo e como o Egito Antigo ele é pensado nas suas disciplinas também, como as suas disciplinas vêm através do Egito Antigo, esse conteúdo que a gente está estudando também em História. Vamos lá então para o nosso Egito Antigo, lembrando que ele vive na África, o Egito faz parte da África, não esqueçam isso. Ou seja, falou do Egito, lembrou de África, falou de África, nem sempre lembra do Egito, é óbvio, né? A África é muito mais do que o Egito. Mas falou do Egito, lembra que o Egito vai estar fazendo parte da África também, ok? Seguindo isso, a gente tem que lembrar, tá? O Egito ele só existe por causa do Rio Nilo. Por que ele só existe por causa do Rio Nilo? Porque de um lado a gente tem o grande deserto da Líbia, do outro a gente tem o deserto da Arábia. Ou seja, sem o Nilo, o Egito seria um mega deserto. E aí nós vamos chegar e falar diretamente sobre quem? Sobre a nossa sociedade. Dessa sociedade, dessa civilização, uma das mais antigas que a gente tem aí na nossa sociedade até o presente momento. Lembrando que essa sociedade ela é estratificada. Ou seja, sendo estratificada, ela é dividida por camadas, tá? Ou seja, cada camada ela vai desempenhar um papel, uma função dentro dessa nossa sociedade egípcia também, tá? Lembrando que ela é hierarquizada no formato de uma pirâmide, tá? Onde quem está mais no alto tem mais privilégios, tem mais status social. Ou seja, ela é dividida, essa nossa pirâmide, pelo simples fato de quem manda e quem obedece, tá? E aí, a partir disso, nós temos a nossa sociedade egípcia, tá? Um pouquinho dessa nossa sociedade egípcia, que a gente vai ter que lembrar. Ela tem várias camadas. A gente vai falar só de algumas aqui, que são as mais importantes, as mais relevantes, tá? Não podemos esquecer, o topo é comandado pelo faraó e sua família. O faraó é quem? Um Deus vivo encarnado. E a partir do momento em que ele é um Deus vivo encarnado, ele vai ter o poder de comandar todo o Egito Antigo. Ele vai comandar, ele vai ser dono das melhores terras, das melhores propriedades, ou seja, o faraó vai comandar toda essa estrutura egípcia aí da sua sociedade, certo? E lá embaixo, a última camada, os escravos. Os escravos, sim, nem considerados seres humanos, eles eram considerados. Por quê? Eles poderiam ser vendidos, ou seja, faziam parte do comércio. Eles também poderiam ser alugados ou, em últimos casos, até mortos, quando eles não tinham mais nenhuma função dentro da sociedade. Ou seja, se tornavam fracos e aí acabavam sendo mortos, porque senão seria uma despesa para essa sociedade. Olha que horrível que a gente está falando, mas era assim que funcionava no Egito Antigo. E aí nós temos a função do faraó, o cara que todo mundo abençoa a ele, o cara que todo mundo cultua a ele, o cara considerado o próprio Deus vivo encarnado. E aí, a partir dele, nós vamos ter quem? Abaixo deles, os sacerdotes, que servem para fazer a sua oração, contemplar. Lembrando que a religião egípcia ela era politeísta, ou seja, eles acreditavam em vários deuses. E aí, a partir desses deuses, eles conversavam entre si e formavam a religião egípcia, ou seja, politeísta. E a partir disso, abaixo deles vinha quem? Os caras da guerra, os caras da conquista, ou seja, basicamente os militares. Os militares eram aqueles que protegiam o território, mas também faziam grandes conquistas, ou seja, eles também avançavam o território egípcio, faziam ele se enriquecer e se engrandecer cada vez mais. E a partir disso nós temos também depois quem tem muito privilégio dentro dessa sociedade, os escribas, tá? E aí lembrando, esses escribas sim, tá? Eles só têm influência dentro da sociedade porque eles sabem ler e escrever. Lembrando, nessa sociedade poucos conseguem decifrar essa leitura e essa escrita egípcia aqui. Então eles ganham muito privilégio, muito status dentro da sociedade de saber ler e escrever. E a partir disso, por último, tá? Lá na nossa camada social, lá, bem por penúltimo, tá? Porque os últimos são os escravos. Aqui nós vamos ter os camponeses. Esses camponeses, sim, são os responsáveis pela grande produção egípcia.
eles que vão ser os grandes responsáveis pela economia. Porque a base da economia nada mais é do que a agricultura. Ou seja, tudo vai girar em torno da própria agricultura. E quem faz agricultura? Os camponeses. Olha só, muito desprivilegiados, lá embaixo, quase como os escravos, tratados às vezes como escravos, mas eles que são responsáveis pela grande produção. E aí sim, por último, aí não tem para ninguém, tá? Abaixo deles não existe mais. São eles que seguram toda a pirâmide, são eles que na verdade constroem a pirâmide para o faraó, ou seja, os escravos, tá? Onde eles poderiam ser vendidos, alugados, e aí sim, quando não tinham mais força, não tinham mais como se sustentar, eles eram mortos. Oi galera, estou eu e minha amiguinha aqui, de egípcia, para falar um pouquinho da ciência da natureza no Egito. Então não é novidade para ninguém que a água é a fonte primordial da vida, né? As primeiras formas de vida no nosso planeta surgiram na água. E para a manutenção da vida da população lá do Egito Antigo, também era fundamental. Por quê? Porque só foi possível ter agricultura no solo infértil daquela região em função de algumas substâncias que vinham na água do rio, que vocês já estudaram lá em História e Geografia, né? Então este rio, ele trazia lá da nascente compostos orgânicos que são chamados de humus, tá? Então esses sedimentos que vocês já viram no estudo das rochas, eles vinham ricos nesses compostos de humus, e quando o rio enchia em determinadas épocas do ano, que vocês vão pesquisar e vão entender, ele largava no solo esses compostos orgânicos, e esses compostos penetravam no solo, fazendo com que ele ficasse fértil. E aí sim era possível a agricultura. Então, quando o rio secava, eles utilizavam aquele solo cheio desses compostos, cheios de humus, para realizar as plantações nas margens do rio, né? Então, por isso que foi possível ter agricultura no solo que é considerado infértil, tá? Então, a ciência da natureza naquela região, ela foi muito importante por um conhecimento de agricultura do dia a dia, da prática, né? E além disso, por causa da importância da água naquela região. Bom dia, senhoras e senhores, prazer inenarrável revê-los. Hoje a gente está aqui para falar sobre o Egito e de que modo que a gente pode relacionar a filosofia com o Egito. Bom, no Egito a gente consegue perceber muito fortemente ali a ideia de um politeísmo, né? A crença de que existiam vários deuses, né? E nesse contexto, os deuses eles tinham um papel muito importante no cotidiano, na vida das pessoas, né? Eles explicavam a origem do universo, eles explicavam também o modo correto, o modo adequado de como os egípcios deveriam viver as suas vidas. A filosofia ela surge em contraposição, como uma alternativa a essa explicação mitológica existente nos egípcios e também lá nos gregos antigos, né? A filosofia ela procura explicar esses aspectos importantes da realidade, responder essas perguntas que são inerentes, são naturais do ser humano, com um fundamento racional, lógico, e não mais com um fundamento sobrenatural, né? Com um fundamento que vai para além do mundo natural, tal como o politeísmo, tanto grego quanto o egípcio faziam. Oiê, Davis me deu a missão de relacionar a produção textual ao Antigo Egito, e eu só consegui pensar nos escribas, porque é eles que produziam os textos nessa época, né? Então, eu quero saber de vocês, quais são os textos que os escribas produziam? Né? Que tipo de texto, qual era o gênero que eles produziam? Já que estavam numa sociedade que pouquíssimos sabiam ler, o que era importante deixar registrado através da escrita? Né? O que a gente acabou tendo de acesso aos textos? O que sobrou desses registros e que nos deram tanta informação sobre essa organização dessa sociedade, né? Tanta informação sobre eles. Então, assim, eu quero que vocês pensem nisso, nos gêneros de textos que eram escritos nessa época e qual era a finalidade desses textos, ou seja, por que eles eram escritos, para que eles serviam naquela época.
Oi, queridos, tudo bem? Estou aqui tentando parecer uma egípcia, porque o nosso assunto tem a ver com o Egito Antigo. Mais especificamente, em relação a português, a gente vai conversar rapidamente sobre os escribas. Eram uma classe altamente valorizada na sociedade da época, né? Uma classe considerada de notório saber, porque eram os responsáveis pela arte da escrita. A maioria das pessoas na época não tinha essa habilidade e cada vez que precisavam, né, desses serviços, então contratavam os escribas. Não só para escrever uma carta ou para escrever qualquer documento, mas participavam da administração, né, dessas sociedades porque entendiam como decifrar, né, a linguagem da época, os hieróglifos, certo? Esse assunto, só pela arte da escrita, né, só pelo ato de ler e escrever, já tem a ver com linguagens, mas mais ainda com português, mas mais ainda porque no segundo trimestre, essa aqui é uma das nossas leituras, Contos e Lendas do Egito Antigo. Fala galera, essa semana a gente vai falar sobre o Egito, como todos os professores. E a gente sabe que o Egito só existe porque ele foi construído na volta do Rio Nilo, senão seria só deserto, não teria água, não teria vida. Então, uma das principais recursos que eles têm é a água, e uma forma como eles trabalham com a água é coletando essa água do Rio Nilo e levando até as suas plantações. É assim que eles começaram a cultivar. Quando o Rio Nilo tinha cheias, acumulava humus na volta dessa cheia, e aí isso trazia vida para as plantas, tá? Esse humus. Mas quando a gente não tinha esse humus, eles tinham que colher a água de alguma forma. Então, normalmente, eles carregavam essa água no braço. Eles pegavam um balde, uma tigela, enchiam de água e levavam até suas plantações, até seus jardins. Nessa época, eles criaram uma tecnologia para facilitar esse processo de colher a água, de recolher a água do Rio Nilo. E eles chamaram essa tecnologia de Shaduf. Shaduf é essa ferramenta que tem aqui atrás. Ela tem um pezinho numa das extremidades e teria um balde na outra extremidade. E a ideia é, basicamente, com o Shaduf, eles conseguiriam coletar a água do Rio Nilo. Imaginem que a gente tem o Rio Nilo aqui do lado. Coletar a água do Rio Nilo e já despejar essa água em outro lugar, ok? Porque eles conseguiram mexer essa alavanca aqui de cima. Então eles coletavam a água do Rio Nilo, levantavam esse pezinho aqui, ajudava a diminuir o peso da água, levavam até o lugar que eles queriam descarregar e descarregavam nas plantações ou na tigela ou nas tigelas para carregar para suas plantações, tá? E em jardins era comum ver mais de um Shaduf desse para fazer a regagem, para fazer a rega desse jardim, tá? Então, na nossa aula de cultura e inovação, a gente vai construir um Shaduf, que é uma das tecnologias que foram desenvolvidas na época do Egito para trabalhar com a água do Rio Nilo. Estou aqui caracterizada de egípcia para falar um pouco das relações que a matemática tem com o Egito. Na verdade, vocês já sabiam, porque está escrito matemática em egípcio, acho que todo mundo sabe o alfabeto egípcio. Bom, o que acontece? O estudo das frações iniciou lá no Egito Antigo. Na verdade, por meio das medições das terras. Só que naquela época não tinha instrumento de medida como a gente tem hoje, como fita métrica e trena, e também não existia unidade de medida, como metro, centímetro. O que os egípcios faziam? Eles usavam, na maioria das vezes, pedaços de corda para medir as suas terras. Porém, nem sempre dava para medir essas terras com pedaços inteiros de corda. Na verdade, às vezes acontecia da terra de uma pessoa ser 120 cordas e mais um pedacinho. E aí a largura poderia ser 300 cordas mais uma metade. Bom, esses quebradinhos, o pedacinho, a metade, que eram os números quebrados, foi o que deu origem ao estudo das frações, que a gente pode utilizar como números decimais, que é o que a gente vê hoje como os números quebrados mesmo. As frações e os números decimais. Uma outra ideia que a matemática pode fazer uma relação com o Egito é no estudo das pirâmides, que são obras maravilhosas e que até hoje, na verdade, os engenheiros modernos não sabem como elas foram construídas. Uma outra ideia também que vocês podem fazer de relação da matemática com o Egito é o sistema de numeração. Na verdade, o sistema de numeração egípcio também era decimal, como o nosso, mas na verdade tem várias diferenças. Deixa eu dar um exemplo para ficar um pouco mais claro. O número 12 pra gente escreve o número 1 e o número 2. No Egito Antigo, na verdade, eles usavam um símbolo desse e dois símbolos desse, mas tanto faz a ordem, eles botavam de qualquer jeito, porque eles sabiam que no final era só somar tudo que daria o 12 de qualquer maneira. Outra diferença que tem do sistema egípcio em relação ao nosso, que a gente utiliza hoje em dia, que é chamado de sistema indo-arábico,
é a utilização do zero. Para os egípcios, o zero não existia, nem poderia ser considerado um número. Mas a história do zero é muito longa, daria um outro vídeo só sobre isso. E aí, gurizada, tudo bem? Essa semana especial do Egito, vocês vão produzir para mim uma mini pirâmide, tá? Como nós estamos trabalhando com modelos 3D e na construção do teu documentário, é interessante que tenham alguns elementos legais que tenham a ver com o Egito e com cartografia. Nós vamos então produzir, a partir de uma demonstração que eu vou disponibilizar para ti, uma mini pirâmide, tá? Ou algumas pirâmides, se quiser fazer mais de uma, tá? Então, para minha parte de geografia, vai ser algumas pirâmides para fazer parte do teu documentário, tá? Hoje, nesta aula, vamos falar um pouco sobre a arte no Egito Antigo, cerca de 3.000 anos antes de Cristo. Vamos conhecer a arte que ocorre num tempo de poucos recursos, de muito trabalho manual, e uma arte que tem muitas curiosidades.